Começa agora mais uma edição do programa Paideia, o seu encontro semanal com a cultura científica. Daqui a pouco, além do Céu da Semana, a gente vai falar sobre o movimento anti-vacinação no Brasil, na coluna Mídia e Ciência. E no quadro Clique Ciência, a gente fala de um tema intrigante, as falsas memórias, que são tema de pesquisas no Departamento de Psicologia da UFSCar. Na entrevista, a gente tem a satisfação de receber o professor Elson Longo da Silva, diretor do CDMF, o Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, grande parceiro do Lab na realização do Paideia e de várias outras atividades de divulgação científica. Fique com a gente. Muito boa noite, a gente começa agora mais uma edição do Paideia, o nosso encontro semanal com a cultura científica, uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade da UFSCar, o LAB, e do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, o CDMF. O Paideia vai ao ar todas as terças-feiras, às 6 horas da tarde, na Rádio UFSCar, e em vídeo nas redes sociais e no site do LAB. Para apresentar o Paideia de hoje, comigo já está aqui no estúdio o professor Adilson de Oliveira. Muito boa noite, Adilson. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos que nos assistem e nos ouvem para mais um programa Paideia. A nossa pauta hoje está quente e a gente principalmente quer ter tempo para conversar com o nosso entrevistado muito especial de hoje, o professor Elson Longo da Silva, uma referência da ciência e da inovação brasileiras. Então, vamos já saber o que a gente pode observar no céu dessa semana. Esta é a última semana em que poderemos ver Marte ao entardecer. O planeta vermelho estará visível no horizonte oeste, na constelação de Touro, até às 6h30. A leste, podemos ver Júpiter, visível na constelação de Virgem, até às 2h30 da manhã. Na noite de 3 de junho, a Lua fica ao lado de Júpiter. Saturno aparece a leste às 6h30 da tarde, na constelação de Serpentário. Vênus aparece de madrugada no horizonte leste, na constelação de Peixes, a partir das 3h30. Às 5h30, aparece Mercúrio no horizonte leste, na constelação de Touro. No programa passado, falamos sobre a constelação de Capricórnio, a menor das constelações zodiacais. Capricórnio é representado por um animal, metade cabra, metade peixe, e junto com Aquário e Peixes, integra uma região do céu repleta de constelações que remetem à água e a criaturas aquáticas. Seguindo a ordem dessas constelações, encontramos Áries, o carneiro. Essa é uma constelação muito antiga, encontrada no primeiro documento astronômico da história, o Mulapim, elaborado pelos babilônios há 3.000 anos. Na mitologia grega, Áries simboliza o carneiro Crisómalo, cuja lã de ouro foi o objetivo da viagem de Jasão e os argonautas. Nos mapas celestes, o carneiro aparece sem essa lã, que foi deixada na Terra antes do carneiro ascender ao céu. As 3 estrelas mais brilhantes de Áries formam o asterismo característico dessa constelação. A alfa de Áries é Ramal, nome que significa cabeça do carneiro em árabe. Os beduínos do norte da África chamavam Ramal e sua vizinha Xeratan de Karna al-Ramal, os chifres do carneiro. Eram estrelas muito importantes para a orientação geográfica desses povos nas travessias do deserto. Áries abriga uma interessante chuva de meteoros, os arietídeos diurnos. O pico dessa chuva acontece no começo de junho, época em que o Sol está muito próximo do radiante. Por causa disso, os meteoros acontecem durante o dia e não podem ser vistos no céu. A única forma de detectá-los é pela emissão em rádio que ocorre quando penetram a atmosfera terrestre, a uma velocidade de 140.000 km/h. Até o próximo programa e céus limpos a todos! Estamos de volta aqui no Paideia. A gente viu no céu
a gente não pode perder a oportunidade de última semana para observar Marte, mas a gente aqui também não queria perder a oportunidade de comentar um outro assunto que foi destaque no noticiário sobre astronomia essa semana, que foi, além de tudo, uma descoberta de 4 pesquisadores brasileiros sobre a questão do surgimento, de certa forma, sobre o surgimento da vida na Terra. A gente já, em edições anteriores, já há bastante tempo do Paideia, comentamos a improbabilidade de que a vida só exista na Terra, porque não seria algo, não a vida, mas a nossa localização tão especial assim, mas a gente começa a ver cada vez mais especificidade nessa localização. E esse estudo, o que ele mostra, já havia todo um conhecimento, uma discussão sobre o fato de a Terra está numa zona da Via Láctea, que já vem sendo conhecida como a zona de habitabilidade da galáxia. A gente tem a zona de habitabilidade da estrela, agora da galáxia, e eles fazem uma nova descoberta, que é que o Sol nunca atravessaria os braços aí da Via Láctea, uma região potencialmente perigosa para a vida na Terra, né, Adilson? Exatamente. Uma coisa que talvez a maioria das pessoas não saibam é que o Sol, junto com todo o sistema solar, faz uma trajetória ao longo da galáxia, né? A gente sempre vê as imagens de galáxias, não imagina que as galáxias elas também têm rotação. Em particular, o Sol está a uma distância de cerca de 26 mil anos-luz do centro da nossa galáxia, e esse movimento faz que ele gaste algo em torno de 200 milhões de anos para dar uma volta em torno da galáxia. Isso é muito interessante porque isso é mais ou menos, com o que o estudo mostra, o tempo que o braço da galáxia gira junto. Então, de tal forma, a velocidade que a Terra, o sistema solar e a Terra, o Sol, tudo está girando, ele acompanha o movimento do braço da galáxia. Se não fosse dessa maneira, a Terra eventualmente poderia cruzar outras regiões da galáxia, outros braços da galáxia, nos quais ela poderia encontrar talvez uma região não tão muito favorável, por exemplo, com alta densidade de estrelas ou alta densidade de gases que poderiam, por exemplo, atrapalhar a formação da vida, né? Até um tempo atrás tentava-se associar algumas das grandes extinções em massa observadas aqui na Terra com talvez esse movimento do nosso sistema solar ao cruzar a galáxia. Esse estudo, então, é importante, mostrando que há uma sincronização entre o movimento do sistema solar e o próprio movimento da galáxia. De fato, talvez a vida seja uma coisa bastante especial e que precisa realmente de condições especiais para que ela possa se desenvolver ao longo de bilhões de anos, como é o caso aqui da vida na Terra. Acho importante a gente voltar um pouco, o que já era o conhecimento, de certa forma, sedimentado, é que você coloca no começo que o Sol está distante do centro da galáxia, mas também não está no extremo mais afastado desse centro. E essa era a zona de habitabilidade que se falava antes da galáxia, porque no centro haveria ali material de mais, de certa forma, e no extremo material de menos. Então essa seria a região adequada e agora resolve-se essa outra questão. Mas é como se o braço, então, estivesse se locomovendo e o Sol acompanha esse movimento. E por isso nunca há esse cruzamento. O que a gente costuma chamar de ressonância do movimento, né? A velocidade com qual o sistema solar caminha, ele caminha junto com o resto do braço da galáxia. Porque, em princípio, isso não necessariamente deveria ser dessa forma. Só para a gente ter um exemplo disso, é mais ou menos o movimento que a Lua faz ao redor da Terra. O mesmo tempo que ela gasta para dar uma volta em torno do seu eixo, é o mesmo tempo que ela gasta para dar uma volta em torno da Terra. Isso faz, por exemplo, que a Lua sempre mostre a mesma face para a Terra. Então, isso que a gente costuma chamar isso de uma ressonância do movimento. Isso ocorre justamente por causa das ações das forças gravitacionais aí de todas as estrelas da galáxia, no caso desse movimento galáctico do nosso sistema solar. E acho que isso é um resultado bastante importante, bastante interessante, e principalmente também que a gente tem que valorizar, é um resultado da ciência brasileira, né? O primeiro autor, se não me engano, o autor principal, melhor dizendo, do trabalho é o professor Jacques Lenine, eu acho que é isso. Eu sei que é do IAG. Do Instituto... Jacques Lepine, do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP. Exatamente. Então, isso é uma coisa importante da gente valorizar, que é um trabalho também descoberto pela ciência brasileira, justamente nesse momento que a gente precisa valorizar muito a nossa ciência e todos os avanços que ela conseguiu fazer.
Com certeza esses estudos agora continuam, a gente acompanha, e se você quiser rever o episódio do Céu da Semana, esse que a gente passou aqui hoje, todos os outros episódios, basta visitar o site do Lab, em www.lab.ufscar.br. E no dia 21 de maio, o jornal O Estado de São Paulo publicou uma reportagem especial que fala sobre o fortalecimento no Brasil do movimento anti-vacinação. A partir dessa reportagem, a coluna Mídia e Ciência de hoje comenta brevemente os riscos envolvidos e principalmente defende a importância da gente contar com fontes de informação adequadas para combater os argumentos pseudo ou anticientíficos. No dia 21 de maio, o jornal O Estado de São Paulo publicou uma reportagem especial que fala sobre o fortalecimento no Brasil do movimento anti-vacinação e também sobre as preocupações do Ministério da Saúde, porque já foram identificadas quedas nos índices de cobertura de algumas vacinas oferecidas no SUS. Entre outras coisas, a reportagem conta que a principal fonte de informações sobre os supostos efeitos colaterais das vacinas está na internet, em grupos de mães e pais no Facebook. Nessas páginas, as pessoas interessadas também encontram dicas de como não serem denunciadas pela decisão de não vacinarem os seus filhos. Também dicas de terapias alternativas. Um outro destaque da reportagem é que ela enfatiza o fato de que negar a vacina tem não apenas consequências individuais, mas também causa problemas gravíssimos no que diz respeito à saúde pública. Na Europa, por exemplo, a gente já tem o ressurgimento de doenças erradicadas. O jornalista Carlos Orsi comentou a reportagem do Estadão no seu blog, e lá ele toca em um assunto sobre o qual a gente já falou por aqui, quando a gente discutiu a fosfoetanolamina. Ele fala do uso de personagens nas matérias de saúde. Carlos Orsi destaca que o discurso de mães que escolheram não vacinar os seus filhos soa mais simpático e muito mais próximo das pessoas do que as declarações das autoridades sanitárias, e que essa proximidade favorece a empatia com essa posição tão perigosa. Perigosa, inclusive, para todo mundo que continuou vacinando os seus filhos. Mas tem um outro aspecto importante para a nossa reflexão aqui. Eu acho importante a gente pensar sobre o espaço que é dado a argumentos anticientíficos e a atores que não têm a prerrogativa de falar a partir do ponto de vista da ciência. As mães talvez devam ser consideradas no que diz respeito à sua legitimidade para tomar decisões sobre a vida dos seus filhos. Mesmo nesse caso, uma série de ponderações precisa ser feita. Por exemplo, pensando no direito da criança à saúde e nas questões de saúde pública. Mas o principal é que nada habilita essas mães a afirmarem que a boa alimentação e ou o tratamento homeopático substituem a vacinação. E pior, que a vacinação atrapalha a imunização natural. A gente pode confiar mais ou menos em cientistas e outros especialistas da área. Podemos nos identificar mais com determinadas linhas de investigação ou até mesmo com alguns investigadores e não outros. A gente pode e deve se informar e participar cada vez mais do debate público sobre ciência e sobre as suas implicações na nossa vida. Mas para mim, parece inquestionável que cabe aos cientistas e outros especialistas, aos praticantes dessa ciência, serem os porta-vozes do conhecimento científico. Como a gente já viu, a principal fonte de informação do movimento anti-vacinação é a internet. Ou seja, a informação pseudocientífica, as verdades alternativas são abundantes, disponíveis e de leitura fácil. Por isso a gente precisa se perguntar, será que as informações sobre, por exemplo, a segurança das diferentes vacinas são tão fáceis de encontrar? Me parece que não. E que diante disso, a gente tem uma imensa responsabilidade e mais um imenso desafio pela frente. Vejam lá no site do Lab, na versão escrita da coluna, algumas dicas de leitura sobre esse tema. Eu espero que vocês façam boas leituras e que tenham uma ótima semana.
Estamos de volta aqui no Paideia. Essa questão toda do movimento anti-vacinação, quando a gente vê os detalhes, é bastante assustador. Até nos Estados Unidos isso já tem vários anos, agora surge com mais força aqui no Brasil. E na versão escrita eu comento bastante essa questão da informação de qualidade, dou algumas dicas, porque a revista Science recentemente soltou um número especial com artigos sobre essa questão da vacinação. No Brasil também eu dou a dica do livro Recusa de Vacinas, Causas e Consequências, que é do professor Guido Levi, mas a gente tem talvez poucas fontes de informação ainda que falam, por exemplo, da segurança das vacinas. Isso parecia algo tão óbvio que talvez tenha se deixado de falar. E eu vejo a necessidade da gente ter essa informação agora de qualidade novamente para refrear talvez esse movimento, né? Eu acho que esse sempre esbarra no problema das pessoas saberem qual é a importância de, muitas vezes, você ter um desenvolvimento de um remédio, o caso de uma vacina, o quanto isso tem um trabalho de estudo, de pesquisa básica, de avanço, ou seja, nenhum remédio e muito menos uma vacina, ela chega às pessoas sem antes ter passado por uma série de estudos. Esse é o grande problema, muitas vezes, da gente desenvolver um novo remédio, uma nova vacina. Leva muito tempo, leva anos, décadas até, para que você possa ter alguma coisa segura. E mais do que isso, as pessoas não conhecem qual é o mecanismo que funciona a vacina, né? Fica com a sensação que a vacina é como o remédio, né? O remédio age na doença, né? Ou nos sintomas, muitas vezes. A pessoa toma um remédio para dor de cabeça, ele não necessariamente cura a dor de cabeça, mas sim o sintoma da dor de cabeça. A vacina, ao contrário, ela estimula, né, o nosso sistema imunológico a produzir os anticorpos necessários para poder combater determinados tipos de doença, por isso que funciona. Por exemplo, nesses últimos dias teve toda a campanha de vacinação da gripe, etc., e a gente escuta nos meios de comunicação que as metas estão longe de ser atingidas porque as pessoas deixaram de procurar a vacina da gripe. A vacina da gripe é um dos tipos que todo ano o vírus da gripe sofre uma mutação, ele se altera e necessita ter uma nova vacina para evitar esses tipos de doenças. Então, realmente é um problema de falta de informação, um problema de falta também da própria educação das pessoas, né? Ou seja, tratar esses assuntos no ambiente escolar, não só do ponto de vista da ciência, mas também do próprio ponto de vista da história, né? A gente tem muitos relatos de épocas que as pessoas se recusaram a tomar vacinas e grandes epidemias, grandes doenças se espalharam de forma muito ampla e que com a vacina teria evitado. Diante disso que você coloca, acho que tem uma última ponderação que eu queria fazer, que é a gente não está falando que as pessoas não devam, que o único ponto de vista válido é o da ciência. Eu acho que as pessoas, a gente já teve problemas na história também, as pessoas têm que se posicionar, mas para isso falta realmente essa informação de qualidade e uma formação que permita a essas pessoas avaliar, por exemplo, as evidências científicas disponíveis, porque nesse caso, o problema é que vários argumentos aparecem como se fossem científicos, que é o que a gente chama de pseudociência, argumentos contrários à vacinação e que são simplesmente falácias nesse caso, né? Exatamente. Acho que esse é o grande problema dessas divulgações, né? Vai sempre aparecer o médico tal, o doutor tal, que diz que a vacina faz mal e por causa do argumento da autoridade, porque é o médico tal, o doutor tal, isso acaba as pessoas tomando com verdades e muitas vezes negligenciando toda uma série de estudos, uma série de discussões que tem sobre os temas. Então isso acho que passa justamente das pessoas começarem a ter um ponto de vista crítico sobre quaisquer tipos de informação e muito particular as informações científicas, mais ainda essas que envolvem diretamente a questão da saúde das pessoas. Eu recomendo as leituras que estão lá na coluna, porque elas trazem inclusive essa perspectiva histórica das revoltas da vacina. Mas agora, para encerrar esse primeiro bloco aqui do Paideia, a gente vai conhecer a pesquisa realizada pela professora Natália Maria Ajo, do Departamento de Psicologia da UFSCar, sobre as falsas memórias. E depois do Clique Ciência, a gente volta para a entrevista com o professor Elson Longo da Silva. A gente vai conversar sobre a pesquisa com materiais, os desafios da relação entre universidade e indústria no Brasil e também sobre jogos educativos e nanoarte. A gente volta já. Olá, meu nome é Natália Ajo, eu sou professora do Departamento de Psicologia da UFSCar e eu faço algumas pesquisas na área de memória. Dentro dessa área
grande que estuda esse fenômeno da memória, uma das linhas de pesquisa que a gente vem trabalhando aqui no laboratório é sobre uma coisa mais específica, que são as falsas memórias, que é quando a gente se lembra de alguma coisa que nunca aconteceu, ou quando a gente se lembra de uma coisa e depois a gente descobre que na verdade ela não aconteceu daquele jeito. E aí o que a gente sabe em relação à falsa memória? Então, o que a gente sabe é que normalmente quando você se lembra de alguma coisa que não aconteceu, apesar dessa lembrança ser falsa, ela se relaciona de alguma maneira com alguma coisa que de fato aconteceu. E essa relação ela não é necessariamente uma relação direta, ela pode ser uma relação implícita e pode ser até mesmo uma relação distante, assim. Mas ela tem sempre uma relação com alguma coisa que aconteceu e é o que a gente chama de uma relação principalmente de significado, eles têm uma relação semântica, né? Então, essa memória falsa ela tem que se encaixar de alguma maneira naquela história, né? Então, por exemplo, a gente está gravando esse vídeo aqui e se de repente entrar um cachorro aqui na sala, depois pode acontecer de eu lembrar que entrou um gato na sala, mas dificilmente eu vou lembrar que entrou um dinossauro na sala, né? Então, de alguma maneira, ela tem que fazer sentido naquela história. Uma das maneiras que a ciência encontrou de estudar a falsa memória, que é uma maneira muito simples e que tem dado resultados interessantes, é utilizando listas de palavras e que essas palavras tenham uma associação semântica entre si e também com outras palavras que não estão na lista. Então, por exemplo, eu chamo um participante para o laboratório para fazer um teste de memória e eu apresento para ele algumas palavras, uma lista de palavras que eu quero que ele se lembre depois. Então, essa lista de palavras tem, por exemplo, as palavras noite, dormir, travesseiro, pijama, palavras desse tipo. E aí depois eu peço para ele me dizer então quais são as palavras que ele ouviu. Aí é muito comum que esse participante ele me relate essas palavras que ele escutou, mas que ele também me relate, por exemplo, que ele escutou a palavra sono, que não estava na lista, mas que tem uma relação semântica com todas as outras palavras da lista, e isso seria então uma falsa memória. Então é um método simples e fácil de a gente conseguir identificar algumas variáveis relacionadas à recordação nesse caso, de palavras que não estavam lá. Bom, e aí o que a gente faz aqui no nosso laboratório? Então, o nosso laboratório, ele tem uma tradição já de muitos anos de estudar como é que a gente atribui significado às coisas, estudar o que a gente chama do comportamento simbólico. Então, por exemplo, como é que eu olho escrito lá a palavra barata e eu já sinto nojo só de ler aquilo, ou se eu estou com fome e vejo lá escrito hambúrguer, eu já começo a salivar. E aí, para estudar essa questão do significado, do comportamento simbólico, a gente vem utilizando um paradigma que chama paradigma da equivalência de estímulos. É um paradigma que permite com que a gente estabeleça em laboratório relações que seriam análogas a essas relações de significado. Então eu posso pegar estímulos que a princípio não têm nenhum significado e estabelecer uma rede de relações entre esses estímulos de maneira que eu simulo essa rede de significado que existe aí na vida natural das pessoas. E aí a gente pega esses estímulos que agora fazem parte de uma rede de relações e monta as listas com esses estímulos. Aí eu apresento lá alguns estímulos que não fazem sentido, que fazem parte agora dessa rede de relações, e depois eu peço para ele se lembrar, e aí eu vou ver se, quando ele se lembra dos estímulos que ele viu e também de outros que eu ensinei para ele que fazem parte dessa relação, mas que não estavam nessa primeira lista. Outras pesquisas que a gente tem feito também, pensando assim, e se eu punir esses erros? Quando a pessoa tem uma falsa memória, eu digo para ela que aquilo está errado, né? Então, a ideia é eu pensar assim, se uma pessoa vai prestar um depoimento e ela fala alguma coisa errada, essa coisa errada pode ter consequências muito sérias. Então a gente tenta simular situações que a gente chama de aversivas para ver se isso tem impacto na lembrança. E aí o que a gente viu dessa pesquisa é que isso diminuiu a quantidade de falsa memória. Mas ainda tem muitas outras variáveis e tem muitos ajustes ainda nesse procedimento que a gente tem que fazer. E estamos perseguindo então essas variáveis para ver se a gente consegue utilizar esse paradigma para estudar a falsa memória.
Estamos de volta aqui no Paideia, já com a presença no nosso estúdio do professor Elson Longo da Silva. O professor Elson Longo é professor emérito da UFSCar e é uma referência não apenas na sua área de pesquisa, nacional e internacionalmente, mas também se destaca no cenário científico brasileiro como um todo. O professor Elson é diretor do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, o CDMF, que é um dos 17 CEPIDs da FAPESP, os Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão. É também membro da Academia Internacional de Cerâmica, da Academia de Ciências do Estado de São Paulo, a Ciesp, e da ABC, que é a Academia Brasileira de Ciências. Professor, é sempre uma satisfação recebê-lo, uma honra, e agora ainda mais nessa versão em vídeo aqui do nosso programa para a gente conversar um pouquinho sobre materiais, sobre o CDMF, sobre inovação e difusão. A honra é toda nossa. O trabalho seu, Mariane, e do professor Adilson é extremamente importante para o nosso CEPID. Nós sentimos muito felizes com o trabalho de vocês. Vocês fazem uma difusão muito boa, diferenciada entre os CEPIDs. Vamos começar então falando do objeto do CEPID, que são os materiais. Mas eu queria começar mais atrás, a gente depois fala dos materiais funcionais. A gente fala muito em materiais, especialmente aqui na UFSCar, que os materiais, a área dos materiais se confunde com a própria história da universidade, mas do que a gente está falando quando a gente fala em materiais? E por que é importante a gente pesquisar e a gente desenvolver novos materiais? Eu fui chamado professor Mascarenhas para vir aqui para a Federal em final de 70, e justamente a UFSCar estava montando o curso de Engenharia de Materiais. Quando eu conheci o professor Timor, que foi orientador do professor Varela, e ele mostrou que uma deficiência que existia no nosso país era não ter um departamento de materiais, porque qualquer pessoa que olha do lado e olha para qualquer lado, existe materiais. E não era beneficiado essa área aqui no Brasil. Por sinal, o meio acadêmico achou que não deveria se montar um curso de engenharia de materiais. Típico do colonizado, né? Que quer receber tudo pronto de fora e ficar trabalhando para o país que tem o maior desenvolvimento. Então, os materiais são extremamente importantes e nós avançamos enormemente. Nós não tínhamos absolutamente nada na parte de plásticos. Nós passamos a ter uma indústria de plástico notável. A nossa indústria de metais evoluiu enormemente e hoje em dia o nosso país é o maior produtor do mundo de revestimento cerâmico. Aqui em Santa Gertrudes, aqui do lado. Então nós vemos que os materiais permeiam o nosso dia a dia. Quem não tem uma mesa, não tem um móvel novo, com os novos materiais. Isso aí é extremamente importante. Quando fala materiais, o pessoal pensa somente na parte de eletrônica, dos semicondutores, o iPod que a pessoa tem, a televisão, mas material é tudo aquilo que nos rodeia o tempo todo, inclusive o nosso carro que nós andamos logo de manhã cedo. Então, e aí, professor Elson, acho que uma das coisas que as pessoas muitas vezes nem pensam é que para chegar a esses novos materiais, todos esses bens de consumo que a gente tem aqui, é também necessário fazer uma pesquisa básica e fundamental, né? Eu acho que esse acaba sendo um diferencial que acaba ocorrendo em vários departamentos aqui da UFSCar, em particular dentro do CEPID, né? De, ao mesmo tempo de desenvolver os materiais, ao mesmo tempo também tentar entender a fenomenologia que rege esses fenômenos e como isso acontece, né? Essas evoluções todas, né? Que é justamente uma aplicação da ciência básica que vai transformando a natureza e os materiais nessa infinidade de coisas que a gente tem disponível no nosso dia a dia.
Adilson, nós temos um exemplo que nós começamos a dar consultoria para a Companhia Siderúrgica Nacional. Até hoje, damos consultoria à CSN. E quando nós chegamos à CSN, nós vimos que tinha um queimador cerâmico de sílica, de silício, areia, né? Era todo um queimador cerâmico. E com a pesquisa básica, se faz hoje um queimador cerâmico para o resto da vida, a partir de se conhecer muito bem o material e como que ele se comportava. E na CSN, o professor Varela falava sempre, nós demos um tiro no pé. Por quê? Porque nós mudamos praticamente todos os refratários. A indústria de refratário do mundo teve que sofrer uma adaptação enorme e fechou mais ou menos 60% da indústria de refratário, em função da pesquisa básica. O professor Adilson ressaltou, é fundamental se conhecer muito bem o material. E conhecer o material profundamente tem que se fazer uma pesquisa extremamente profunda. No CDMF, além do trabalho com materiais, tem essa especificidade, materiais funcionais. O que são, então, agora, especificamente, materiais funcionais? Qual é a pesquisa específica do CDMF? Então, o professor Adilson sabe muito bem, quem faz ciência, existe cada 4 anos, 5 anos, 6 anos, mais ou menos, as pessoas, os cientistas, inventam um novo nome, um nome diferente, como há 6 anos, 7 anos atrás, só se falava em nanotecnologia, o material nano. O nano ia salvar o mundo. E depois viram que o nano já existia desde a época dos gregos, né? Então, o nano já era, não era tão novidade. A grande novidade é que nós começamos a ver o nano. E vendo o nano, nós podemos melhorar enormemente os materiais. Então, os materiais melhoraram sensivelmente em função do conhecimento em microscopia eletrônica. Agora, materiais funcionais significa que o mesmo material tem várias funções. Isso, as pessoas sabiam que, por exemplo, o óxido de titânio era bactericida, era sensor, era utilizado como protetor solar, etc. Então, quando um material tem várias funções, é chamado um material funcional. Praticamente todo material tem mais de uma função. Então, nós temos, principalmente nos semicondutores, inúmeros materiais funcionais. E hoje em dia, eu estava conversando ontem mesmo com o professor Dovese, lá da Itália, e ele falando o seguinte: olha, Elson, nós precisamos conversar no congresso que nós vamos encontrar em Paris agora, nós precisamos pensar na área do professor Adilson com mais cuidados teóricos, na parte de magnetismo, porque ainda hoje o magnetismo não é analisado, não tem, os teóricos são mais determinísticos que probabilísticos. E a alma de todo átomo está no elétron e no magnetismo que ele tem. Sem dúvida, o caso particular dos materiais funcionais que têm propriedades magnéticas, né, tem feito um grande avanço, um grande desenvolvimento, né? Hoje, todas as informações que a gente grava no mundo hoje são a partir de informações gravadas em materiais magnéticos.
E os grandes avanços que houveram foi justamente a hora que se descobria que foi descoberto que as propriedades magnéticas também podiam gerar propriedades elétricas e vice-versa, e isso gerando essas possibilidades inúmeras de aplicações, né? Eu acho que tem um ponto bem interessante, né, que como o próprio professor Elson já citou, com o advento da microscopia eletrônica, da gente começar a enxergar essas estruturas, a gente não somente viu os átomos, mas começou a fazer coisas com átomos, né? Que todo mundo sabe que todos os materiais são feitos de átomos, mas agora começar a fazer coisas com átomos, que foi o grande avanço, né? Porque é incrível como é possível controlar as propriedades sabendo onde vai cada átomo, cada posição. E aí o professor Elson, né, podia falar um pouquinho para nós desse trabalho teórico que justamente faz de desenvolver os materiais a partir desse ponto de vista de olhar essas propriedades fundamentais primeiro na simulação, para depois, muitas vezes, a gente ir atrás do material que existe. Quando eu estava na França, eu ouvi um professor, Dodel, que era o chefe. Ele foi discípulo do de Broglie. Ele disse assim, olha, daqui 40 anos, a mecânica quântica que vai pautar a ciência. Quando ele quis dizer isso, o que significa? Que nós podemos fazer cálculos, prever antes da obtenção do material em laboratório. Hoje em dia nós temos programas, eu vou citar um exemplo, morfologia, a forma que o material pode, a gente pode obter esse material e a gente pode olhá-lo no microscópio, como o professor Adilson levantou. No microscópio a gente pode ver as diferentes morfologias. Mas não via com cuidado. Hoje nós mostramos todas as possibilidades teóricas das morfologias e vamos ao microscópio ver aquelas morfologias. Com isso, nós podemos associar várias superfícies, mostrando que tal superfície dá melhor propriedade ou pior propriedade para o material. Então, isso aí a gente prevê antes o que a gente quer como pesquisa. Isso aí já é um avanço enorme em termos teóricos. E tem outras coisas que hoje em dia a gente faz teoricamente antes de ir para o laboratório experimental. Para quem começou a nos acompanhar agora, a gente conversa com o professor Elson Longo da Silva, que é diretor do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, o CDMF. E eu queria agora falar justamente das 4 áreas do CDMF, porque a gente falava da teoria e ele se organiza também nas áreas de energia, meio ambiente e saúde. Por que essas áreas e por que elas são centrais e relevantes atualmente? É a mesma história. Hoje em dia, a ciência, energia, todo o mundo sabe, se ele não procurar outras possibilidades de obtenção de energia. E essa energia, ser uma energia limpa, isto é, nós não perturbarmos o meio ambiente. Mais ainda, né? Mais ainda. Então, a ideia é obter uma energia baixo custo, mas também muito boa para o meio ambiente. Principalmente a energia solar, né, professor? Sim. A energia solar, já se sabe que tem uma série de semicondutores que pode transformar a luz em elétron e a gente pegar esse elétron e transformá-lo, como o pessoal comumente diz, energia elétrica. Não? Por outro lado, o meio ambiente está degradando enormemente. Se continuar esta degradação, o mundo está com os dias contados. Então, nosso centro dá muito ênfase a essa parte de meio ambiente. Nós estamos pesquisando produtos que melhorem
o meio ambiente. Isto é, hoje em dia, ninguém pensa quando chega num banheiro e escova o dente a quantidade de alumina que está jogando no meio ambiente. Um remédio que ele toma, aonde vai para o meio ambiente. Então, nós estamos pesquisando produtos que destruam, entre aspas, esses orgânicos, transformando-os em CO2 e água, e os inorgânicos tornando inativo, sem reatividade. E a saúde nem se discute. Nós temos no nosso corpo mais ou menos uns 40% de bactérias. Nós somos um corpo cheinho de bactérias. E no meio ambiente também existe muita bactéria. E ela causa muito problema ao homem. Tem umas que, um bom número que nos ajuda e tem um número que nos prejudica. Então nós estamos fazendo uma guerra contra as bactérias prejudiciais ao ser humano. Então nós temos todo um grupo de semicondutores que nós estamos desenvolvendo para matar os diferentes tipos de bactérias, principalmente bactérias que os medicamentos normais não as destroem. Professor, eu queria agora voltar um pouco lá no começo da nossa conversa, quando o senhor mencionou a interação o exemplo da interação com a Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN. A gente hoje em dia ouve, já há alguns anos, mas cada vez mais falar na importância da inovação, dessa interação universidade-empresa, universidade-indústria, mas o senhor já está envolvido com isso, já faz essa interação há mais de 20 anos, pelo menos. Queria que o senhor contasse 30, então, bem mais que 20. Contasse um pouco essa história, mas também olhando para por que nesse momento, então, isso aparece tão fortemente, quais são os principais desafios que o senhor vê a partir dessa história, inclusive, nesse momento, para o incremento da inovação no Brasil e dessa interação, características importantes dessa interação entre universidade e indústria? Eu passei 3 períodos. O primeiro período que a gente não tinha nada de materiais e se instalou aqui na Federal. Um segundo período que nós, professores, éramos considerados elementos nocivos à universidade, porque nós estávamos vendendo a universidade. Então, foi um período duro, mas nós vimos que o caminho realmente é se fazer a pesquisa e essa pesquisa gerar riqueza para a nossa população. E para gerar riqueza para a nossa população, nós precisamos ter uma interação com as indústrias, porque a indústria que dá emprego, a indústria que faz com que os materiais tenham um melhor desempenho, porque ela produz esse material de diferentes formas, e aí, em geral, da melhor forma possível, uma evolução que existe. Então, nós, Santa Gertrudes, o pessoal, faziam tijolos e telhas. Nós fomos lá e mostramos para eles que aquela cerâmica, aquela argila que eles estavam usando para fazer tijolo e telha, servia melhor para fazer revestimento. E fizemos um link muito forte. Nesse ponto, nós temos o professor Pascoal, que foi aluno aqui da Federal, que realmente fez acontecer em Santa Gertrudes. E hoje em dia, e o professor Adilson sabe muito bem disso, nós estamos procurando que nossos alunos não encaminhem tão somente para as universidades, porque as universidades estão mais ou menos saturadas, o corpo docente. Mas monte sua pequena indústria, seu spin-off, e comecem a prestar serviço para a sociedade. Isso aí
Nós temos vários spin-offs que saíram do nosso grupo e, normalmente, por exemplo, vocês aqui têm um programa excelente. Nós tínhamos que procurar um caminho de vocês ganharem dinheiro. Mas é verdade. Isso eu falei com um aluno meu, Tiago Jabur, e falei, olha, a Aptor está fazendo esse trabalho com a gente, nós temos que transformar esse trabalho que você está fazendo, Jabur, em dinheiro. E hoje em dia ele tem uma firma que é totalmente sustentável. Eles não ganham salários homéricos, mas todo mundo ganha um salário bom. Então, e que surgiu da universidade. Então, é um ponto que nós estamos batendo com força. Aquilo que a gente desenvolve, nós estamos querendo transformar em pequena indústria. Isso aí também nós estamos fazendo com 2 países. A Argentina, nós temos uma interação muito forte com os argentinos. Estamos mostrando para eles como que funciona um spin-off, como é que eles podem fazer com que os alunos montem a sua pequena empresa. E depois, a primeira que está saindo agora é de sensores, eles vão vender sensor para a Argentina, e inclusive o governo federal, o sensor deles é um sensor de CO, e morre muito argentino por ano por causa de CO, o governo está apoiando essa spin-off. E na Espanha nós estamos produto bactericida para colocar na superfície das frutas, lá na região de Castellón, eles produzem muita laranja para eliminando as bactérias que estão na casca da laranja ou diminuindo sensivelmente, a laranja tem um tempo de vida maior. Professor, nosso tempo infelizmente está acabando, mas a gente tem alguns minutos. Eu queria, desde já, agradecer mais essa conversa que a gente pôde ter aqui no Paideia, mas não só isso, todo o apoio ao trabalho que a gente desenvolve no Lab. A gente certamente não poderia estar aqui se não fosse por esse apoio. Passar a palavra para o senhor para falar rapidinho, então, sobre o nosso terceiro assunto hoje, que é a difusão. A gente falou da pesquisa, da inovação, o senhor cita o próprio Lab, a Aptor. Qual a importância, em 1 minuto, que o senhor vê dessa outra frente de atuação do CEPID, que é a difusão, a divulgação do conhecimento científico? Mariana, é fundamental, e eu vejo no dia a dia, que nós façamos cada vez mais uma divulgação de tudo aquilo que nós obtemos como produto. E se a sociedade não sabe o que nós estamos fazendo, a sociedade vai achar que nós estamos recebendo um dinheiro de forma incorreta. E vocês fazem um papel excelente, porque vocês, além de serem professores, porque cada vez que vocês fazem uma entrevista com um pesquisador e as pessoas assistem, ouvem, vocês estão dando uma aula para a população. Fora isso, você faz um bem enorme para a universidade, mostrando o que os pesquisadores fazem, porque o pessoal que não nos conhece pensa que a gente está fazendo coisa que eles não poderiam ter acesso nunca. Vocês transformam de forma muito inteligente, num linguajar mais plausível para que toda a população saiba o que está se fazendo, e com isso todo mundo ganha. Ganha a universidade, ganha os pesquisadores e, principalmente, ganha o nosso país, no sentido de que as pessoas passam a ser muito mais cultas. Muito obrigada, professor. Até a próxima oportunidade da gente
conversar aqui no Paideia. O Paideia de hoje fica por aqui. A gente volta na próxima terça-feira, nesse mesmo horário, às 6 horas da tarde. Fique com a gente também nas redes sociais do Lab, no Facebook, no Twitter ou pelo e-mail cliqueciência@ufscar.br. Muito boa noite. Uma boa noite a todos. Boa noite, muito obrigado. Thank you.